Sextou, família vascaína, como eu queria chegar aqui nesse momento, uma sexta de muito calor aqui em Queimados e trocar uma ideia com vocês sobre uma boa notícia. Chegou tal atacante, aí você, depois do trabalho, tomar aquela gelada, aquele refri, aquela água, falar, esse aqui vai encaixar bem ali com o Felipe Coutinho, Verratti, mas não é o caso, não é o caso. Mas tem muita resenha nesse vídeo, vamos falar sobre o sorteio da Copa do Brasil, quero falar também sobre Lucas Zuccarello, Felipe Coutinho que está fora da decisão de segunda-feira contra o Sampaio Corrêa, Payet vai assumir essa bronca. A gente tem mais informações aqui sobre Eric, jogador brasileiro que está lá no Japão e pode ser reforço do nosso Vascão. E além disso, eu quero trazer aqui um jornalista que estava participando da Band Esportes, um programa lá. E aí, sinceramente, cara, quando o vascaíno vai parar de ouvir isso? Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Família, rapidamente destacando aqui, né, o campeonato carioca, complicou, né, com os jogos da quinta-feira, o Botafogo conseguiu uma vitória sobre o Nova Iguaçu por 1-0 e entrou no G4 nesse momento, né, só o Série C que tá fora ali dos grandes, né, o Sampaio Corrêa a gente chegou a comentar no vídeo de ontem, né, porque o jogo foi às 4 horas e aí o Sampaio Corrêa conquistou uma vitória fora de casa sobre o Madureira por 1-0, né, e teve também o Volta Redonda, que assumiu a liderança da competição. Eu estava até acompanhando um pouquinho, o Maricá fez 1-0, mas o Volta Redonda conseguiu a virada e nesse momento está com 16 pontos. Ou seja, o campeonato embolou, complicou para o nosso Vascão. Então a gente tem aí esse confronto contra o Sampaio Corrêa, me parece ser um time que não vai, né, ser fácil do Vasco ganhar, até porque é o que a gente está atuando, né, família? Eu sei que pode parecer exagero aqui da minha parte, mas a forma que o Vasco está jogando, a coisa tá muito ruim, né? Tá muito feio de ver, tá muito feia. Então a gente espera que o Carille possa ajustar alguma coisa, né? A gente vai até trocar uma ideia aqui sobre alguns jogadores da base que podem ajudar nesse sentido, né? Colocar uma característica de velocidade nesse comando de ataque do Vasco aí que eu acho muito necessário. Então é muito importante o Vasco ganhar do Sampaio Corrêa, né? Chegar ali aos 16 pontos e aí depois tem dois clássicos, né? Pega o Flamengo e depois fecha contra o Botafogo. Antes, deixa eu falar com vocês sobre a Copa do Brasil, né? O sorteio acontece hoje às 3 horas, tá aí. Hoje, às 3 horas, acontece o sorteio da primeira fase da Copa do Brasil. Esses são os possíveis adversários do Vasco na primeira fase. Tá aí, Souza, Tocantinópolis, São Raimundo, Maringá, Cascavel, Pouso Alegre, Asa de Arapiraca, União Rondonópolis, Porto Velho e Águia de Marabá. E a gente espera que, quando chegar a data desse jogo, o Vasco mais, né, azeitado, mais ajustado, para que a gente, né, não faça graça aí em sair da primeira fase. A gente tem que também repetir o que a gente fez no ano passado, né, uma boa campanha na Copa do Brasil. Eu falei com vocês que ia falar sobre Lucas Zuccarello e tá aqui, ó, scouts do futebol inglês e espanhol vem acompanhando Lucas Zuccarello, né? Galera elogiando bastante esse atleta que fez uma excelente copinha e só tem 18 anos, né? Um jogador de muito recurso, a gente vem comentando sobre isso aqui. Acho muito interessante um jogador hoje, né, em dia, que consegue bater bem com a perna direita, com a perna esquerda, tem muita qualidade de passe, né? Controla bem o jogo, é aquele camisa 10, né? Na sua essência, quem acompanha a musculação, na essência, é um camisa 10. E aí é o debate que eu vou até aqui propor, né, com vocês. A gente sabe que as últimas duas atuações do Vasco é melhor a gente esquecer, é melhor nem comentar. E aí eu tava vendo um comentário aqui de um amigo, né, no canal Vasco em Família, e aí ele falou, poxa, torcedor do Vasco é engraçado. Não sei se ele... Acho que ele não se referiu somente a mim, né, porque eu tava puxando essa resenha também. Mas muita gente coloca, pô, bota o jogador da base. E eu sei, e ele falou, né, bolando aqui o calor. E ele falou, pô, torcedor do Vasco é engraçado, pede jogador da base, sabe que não vai resolver, sabe que não vai render. Cara, eu até concordo com ele, em um certo ponto. Só que nesse momento, eu acho interessante o Carille testar
Eu entendo, né, esse desabafo dele. E sei que provavelmente a coisa não vai acontecer, o jogador vai sentir e tudo mais. Mas eu entendo que nesse momento tá gritante, tá até muito feio. Essa condição física do Vasco dentro de campo. É um time muito lento. E aí o Carille tentou, num primeiro momento, qualificar o meio-campo. E eu acho que a ideia foi válida, até porque o Felipe fez isso no ano passado, né? E aí eu até pontuei aqui com vocês. Olha os adversários. Muita gente, Thiago é chato, Thiago é um mala sem alça. Olha os adversários. A gente pegou um Cuiabá já rebaixado e um Galo que mentalmente não estava pensando em outra coisa depois de perder a Copa do Brasil e a Libertadores. Mas, né, eu achei interessante a ideia de povoar o meio-campo, 4-4-2, esse meio-campo de qualidade, de repente vai chegar na qualidade técnica, no passe e tudo mais, e não está acontecendo. Então, como não está acontecendo, é hora de você olhar para o elenco e ver quem tem essa característica. Nesse momento, eu vejo o Alegria, que é um ponta, né, de origem, é um cara muito rápido. O Zuccarello pode quebrar esse galho jogando um pouco mais na frente, eu acho que pode. Então eu testaria, é a hora de testar. E aí sonhar, rezar, torcer para que esses jogadores possam chegar com mais experiência, com mais qualidade, né, que realmente possam ajudar o Vasco. Então, por exemplo, nesse jogo contra o Sampaio Corrêa aí, cara, eu até manteria o esquema de jogo ali, né, com os 3 volantes, o Payet que vai jogar, a gente vai conversar sobre isso, e no comando de ataque, Alegria e Verratti. Thiago, mas não vai dar certo, o moleque não jogou nada aí nos primeiros jogos, tanto que foi lá pra Copinha. Eu sei, mas o momento é botar alguém pra correr ali, gente. É botar alguém pra correr. E torcer pra que o Alegria possa, né, com esses jogadores mais experientes, ajudar. Porque nesse momento eu acho que o Alegria ele tem essa característica de velocidade diferente do Bruno Lopes e até mesmo do Zuccarello. É um ponta que consegue ajudar, que vai recompor, vai ajudar fisicamente, tá bom, tá novo. Cara, eu testaria. Mas eu concordo com esse vascaíno que comentou aqui que a probabilidade de não dar certo é bem grande, mas tem que testar. Porque você entrar em campo com Alex Teixeira e Verratti de novo, aí com Payet, Verratti e Teixeira na frente, faz sentido um negócio desse? Ou você repetiu o que aconteceu no ano passado? Pumita de ponta direita, aí acham aqui pra jogar pelo lado esquerdo. Não, deixa aí essa galera no meio campo, né? E bota um cara pra correr lá na frente, que é o Alegria. Eu acho que, né, vai caminhar melhor. A família vascaína queria saber a opinião de vocês. E aí, nesse sentido, eu tava vendo aqui que o espião estatístico até levantou uma matéria, né, sobre jogadores com mais de 30 anos. Tá aqui, ó. O Vasco tem 9 jogadores, né, que foram utilizados nesse momento. E que tem mais jogadores é o Fortaleza, com 12. Mas é aquilo, cara. Eu não acho que o Vasco é um time pesado somente pela idade, é pela característica. Tá faltando jogadores de velocidade. Isso acontece com o Vasco desde o ano passado. Se você pegar aqui os nossos vídeos, eu comentava isso. Meu Deus, o Vasco é um time lento, o Vasco cansado. É difícil organizar esse time, né? Eu falo isso aqui com vocês. Acho que tem muita gente que concorda. O Vasco quer aplicar um futebol hoje, com essa forma de jogar, sem as peças, que nenhum time no mundo joga. Só o Vasco. Quer chegar no gol assim, ó, não tem que ter alguém pra correr, gente. E o Vasco não tem hoje. E aí, seguindo aqui a nossa resenha, falar sobre o Felipe Coutinho. Tá aqui, ó. Vasco informa, o meia Coutinho foi diagnosticado com um pequeno edema no músculo adutor da coxa esquerda, e será preservado do jogo contra o Sampaio Corrêa. Dessa forma, tá aí, novo problema físico de Coutinho pode dar mais chances a Payet no Vasco. A gente já debateu muito aqui, né, sobre o Payet, inclusive eu trouxe uma resenha aqui muito boa, né, da Rádio Transamérica ontem, tava lá o Gabriel Farias, Cantarelli, e falaram sobre o Payet, né, que não consegue dar esse algo a mais, realmente mostrar que é um protagonista, né? A gente tem esse debate, muito torcedor fala, não, mas pô, o Payet, o time não ajuda, e não sei o que, é salário, e cara, até acho que o Vasco, né, entrando num acordo bom aí na questão salarial, até acho que interessante, né, renovar com o Payet, início de temporada e tudo mais, mas eu acho que é um jogador que tem que assumir um protagonismo, cara. Esse lance, é porque a galera não vai lembrar, tem uma jogada nos minutos finais contra o Fluminense, que tocam nele na ponta direita, ele próximo da grande área, né, podendo ali encarar o defensor e bater na área, ele me pega a bola, ele camisa 10, ele referência, ele craque do time, ele me pega na bola e volta no zagueiro lá atrás. Pô, isso não faz sentido nenhum, cara. Não faz sentido nenhum. Então, o que a gente quer é um Payet, como foi contra o Fortaleza na Copa do Brasil, que participou contra o Bahia, é isso que a gente quer. Vamos ver se ele vai assumir essa bronca aí, né, quando o Felipe Coutinho estiver fora. Espero que somente nesse jogo aí contra o Sampaio Corrêa, né? E aí, família, deixa eu ver aqui o que a gente pode resenhar aqui antes de trocar uma ideia com vocês sobre o Eric. A gente tem aqui mais uma informação. Eu quero trazer esse jornalista aí da Band Esportes que comentou isso aqui, infelizmente. Olha só. Eu lembro que o Milton Neves, lembra que ele criou uns adesivos? Sim. Em verde e branco, eu curto o seu encanto. Isso. Torcer pro São Paulo é uma grande moleza. Isso mesmo. Maiores secadas da história do mundo. Do Corinthians eu não lembro, fiz questão de esquecer. Agora,
Brincadeira, Vessa. Tô brincando. É que eu esqueci mesmo. Nada era mais bonito, eu acho. Nada é mais agora- bonito. Não, Santos, meu amor, é isso? É isso, sei lá. Torcer pro Vasco é duro, hein? Tá duro, hein? Rapaz, vai ano, entra ano e o time não consegue, desempenho clássico, sofre. Tomou a virada que deu uma aliviada pro Flu, hein? Deu uma aliviada pro Flu. Brasília, um público maravilhoso, impressionante, né? Realmente, é uma realidade, né? Tá difícil, cara. Tá difícil, muito complicado nos últimos anos torcer para o Vasco. De fato é isso, parece que a coisa não vai, né? Alguma coisa segura aqui o nosso burro, mano. E, né? Aquela brincadeira que eu faço, me perdoe. Jogamos merda na cruz, cara, não é possível. A coisa não vai, não caminha. Quer contratar um zagueiro, não consegue. Quer contratar um atacante, não vai. O jogador machuca, o clube não quer liberar, a janela, sabe? É muito difícil, família vascaína. Realmente. Mas, assim, eu tô na esperança, né? Falta o quê aí? A galera tá falando que falta 20, 22 dias, né? Pro Vasco tentar a contratação aí de um jogador. Eu tô na esperança, cara, desse jogador chegar e ajudar, porque o nosso time, de fato, tem boas peças. Mas sem esse jogador de velocidade na frente, vai ficar muito difícil. Vai ficar muito difícil. E aí eu tava até vendo nessa postagem aqui numa página do Vasco, vi outros canais também repercutindo, né? O valor gasto pelos clubes brasileiros nessa janela de transferência, né? O Palmeiras tá ali liderando, depois vem Botafogo, Bahia... Galo, Cruzeiro, até o Série C tá por aqui, e o Vasco aparece ali, né, junto com o Mirassol, Juventude e São Paulo, né? Gastou quanto, Thiagão? Assim, cara, não é uma reclamação, sabe? Eu não tô aqui, assim, difícil, né? Porque, claro, o Pedrinho sabe disso, que o Vasco tem que ter algum tipo de investimento para você brigar por alguma coisa, tá bem no Campeonato Brasileiro, tentar, né, conquistar uma vaga numa competição internacional, como foi na Copa do Brasil. A gente sabe que se tivesse ali reforçado o elenco de uma certa forma, poderia, né, beliscar ali uma final, não passar sufoco em relação a brigar para não cair. Tudo isso é importante. Claro que você depende de investimento, o que não aconteceu até o momento. Por outro lado, a gente tem que entender que ele mesmo, em várias coletivas, falou que ele ia fazer isso. Né? O que ninguém fez, ele vai fazer. Vão ficar bolados, vão ficar, né, chateados, vão criticar, vão bater, mas ele vai fazer, ele vai ter uma responsabilidade financeira, porque ele entende que, né, nesse momento, atacando as dívidas do clube, futuramente o Vasco vai ter esse poder de investimento. Só que haja paciência, né? E é isso, o torcedor do Vasco não tem paciência. E ele falou sobre isso: eu não vou pedir para o torcedor do Vasco ter paciência, eu não posso fazer isso, são muitos anos. Agora, é realmente um processo que a gente vai passar aí em relação ao Pedrinho, não sei se vai acontecer uma venda da SAF, mas é isso, né? Essa dificuldade que a gente vai ter. Agora, o entendimento, que eu tenho certeza que internamente tem, porque é um cara que entende muito de bola, deu aula dentro de campo, tanto ele quanto o Felipe, que, cara, não vai mudar nada você, por exemplo, mudar de treinador. Não tá conseguindo tirar desse time? Não vai. O que vai adiantar é reforçar o elenco. E aí eles têm que fazer isso. Alguma coisa precisa acontecer, porque senão a temporada do Vasco vai ser bem complicada, família vascaína. E aí, em relação ao Eric, a gente tem essa informação aqui do Matheus Gilbert, dizendo que o Vasco não formalizou proposta por Eric. O que está acontecendo? O Vasco vai realmente, né, sentar e conversar com esse jogador, caso ele consiga, né, a liberação dele do time japonês. Eu posso até ter falado merda aqui, família vascaína, porque a informação aqui do jornal O Dia é que o Eric, né, e o staff do jogador gostaram da ideia de jogar no Vasco e parece que teve sim um contato. Mas isso só vai, né, caminhar caso o jogador consiga a rescisão com o clube japonês. Já falei aqui sobre o Eric, eu conheço esse atleta, claro, estou muito tempo sem ver ele jogar, porque também está bastante tempo fora do país. É um jogador que lá atrás eu sempre quis ver no Vasco, né? E eu acho que ele passou pelo Palmeiras, pelo Galo, né, jogou no Botafogo já numa decadência dele, né, ele estava caindo bastante ali o rendimento dele. E no Japão, eu estava acompanhando aqui os números dele, eu acho que na temporada 23, 24, ele foi um jogador muito importante no acesso do time. Me parece que o time dele estava na segunda divisão, jogador titular, com vários gols e assistências. E agora na temporada, né, na Série A do Campeonato Japonês, ele teve uma grave lesão. Mas mesmo assim, tem os números aqui, ó. Ele esteve à disposição em 26 oportunidades, 10 como titular e 16 entrando no decorrer dos jogos. Então, assim, é um jogador que está atuando, né? Mesmo como reserva. E é aquilo, cara. Se o Eric, que eu conhecia lá na época de Goiás, Palmeiras, tem um pouquinho ainda daquela velocidade, porque já está ali com 30 anos, é um jogador que é melhor que o Jean Davi, é melhor que o Maxime e é melhor que o Alex Teixeira. Jogadores que nesse momento estão aí, né? Rondando ali
essa vaga no time titular. Então eu acredito que o Eric possa ajudar. Mas é o jogador que vai aumentar o nível do Vasco? Eu já não acredito. Porque uma coisa é aumentar o nível do clube, do time, né? Outra coisa é você ser melhor que jogadores que não estão contribuindo tanto assim, sabe? Consegue ver a diferença? Eu acho que tem muita diferença, né? Realmente. Então vamos aguardar aí o que o Vasco está planejando para essa função no comando de ataque, porque precisa muito, família vascaína. Vou ficando por aqui, tamo junto. É muito bom ser Vasco.